Olá pessoal, residente Marcelo Henrique. Estamos aqui para dar continuidade na solução da nossa lista. Agora vamos para a questão número 4. Essa é uma questão de geometria plana. As rodas de um automóvel têm 40 centímetros de raio. Sabendo-se que cada roda deu 20.000 voltas, então a distância percorrida pelo automóvel em quilômetros, ou seja, em km, foi de opção A 16 km, opção B 16 π km, opção C 16 π ao quadrado km, opção D 1,6 vezes 103 π km, ou opção E 1,6 vezes 103 π ao quadrado km, né? Então a gente percebe que claramente aqui já trata de uma questão que envolve circunferência, né? Na qual a questão fornece o raio dessa circunferência, que é igual a 40 centímetros. No caso, essa circunferência aqui se trata de uma roda de um automóvel, né? E aí eu quero saber que distância ele percorreu, sabendo que ele deu 20.000 voltas, né? Então, para mim saber quantos quilômetros ele percorreu em 20.000 voltas, primeiro eu preciso saber quanto equivale somente uma volta, né? Para depois que eu obter esse resultado, eu multiplicar por 20.000. Então, a gente sabe que o comprimento de uma circunferência é dado por C igual a 2πr, onde esse R é o nosso raio, né? Que no caso na caixinha ele forneceu dizendo que era 40 centímetros. Então, quando eu fizer a substituição, C vai ser igual a 2 vezes π vezes 40, né? Então, C é igual a 80 π centímetros. Ou seja, com essa informação, eu acabo de saber que em uma volta dessa roda, desse automóvel, ele percorre 80 π centímetros. E em 20.000 voltas, quantas voltas ele dará? Então, multiplico por 20.000. Então, 80 π vezes 20.000. Vou botar aqui um x para identificar que isso aqui é um produto. E aí quando eu fizer esse produto, o que é que eu tenho, né? Tenho 2 vezes 16, 2 vezes 8 dá 16. E vou acrescentar aqui o resto de zero. 1, 2, 3, 4, 5. Vezes o π. E vejo que como isso aqui estava em centímetro, isso aqui também eu obtive em centímetro. Então, esse automóvel percorreu essa distância aqui. Só que nas opções aqui a gente não tem nenhuma que está em centímetro, né? Então a gente percebe que vai ser necessário fazer uma conversão de centímetro para quilômetro. Se a gente expressar aqui aquela tabelinha das unidades, a gente tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E aí, o que é que essa tabela aqui vai nos ajudar, né? Eu sei que quando eu estou interessado em sair de uma unidade que é maior para uma menor, é necessário eu fazer multiplicação nas potências de 10. Multiplicação, né? E quando eu estou saindo de uma que é menor para uma maior, eu faço a divisão de uma potência por 10, né? A depender... Divisão. A depender de quantas casas vai ser necessário fazer essa conversão. Aqui no caso a gente percebe que estou com a medida em centímetro e quero levá-la para quilômetro. Ou seja, de cara eu já percebo que eu tenho que fazer a divisão, porque eu estou saindo de uma menor para uma maior. Agora, em que potência de 10 eu tenho que fazer essa divisão? Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou ter que dividir aqui, para mudar de centímetro para quilômetro, pela potência de 10 elevado a 5. Que 10 elevado a 5 nada mais é do que botar 1 e contar 5 zeros a partir do 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 100.000. Ou seja, quando eu dividir esse valor aqui, que está em centímetro, por 100.000, eu vou obter a minha medida agora, que estava em centímetro, em quilômetro. Aqui é muito simples, eu consigo já cancelar esses 3 zeros com esses 3 zeros, esses 2 zeros com esses 2 zeros, e aí eu fico, na verdade, com esse 16 π centímetro, 16 vezes π dividido por 1, né? Que é 16 vezes π. E aí, como eu dividi por 100.000, isso aqui não é mais centímetro, é quilômetro. E aí a gente acaba obtendo a solução da questão, que no caso é o item B. Então, pessoal, dando continuidade, agora vamos para a questão número 5. Achar uma fração equivalente a 7/8, cuja soma dos termos é 120. Ou seja,
Aqui a ideia-chave é saber o que é uma fração equivalente, né? Equivalente basicamente é quando as frações elas são iguais a menos de simplificação, né? Ou seja, eu posso expressar duas frações da mesma, de maneiras distintas, na verdade, né? Por exemplo, aqui eu quero uma fração que seja equivalente a 7 oitavos. Então eu sei que vai ser uma fração x sobre y igual a 7 oitavos. Uma fração equivalente aqui, por exemplo, 14 sobre 16, porque quando eu dividir 14 por 16, ou dividir 7 por 8, eu tenho na verdade a mesma coisa, né? Por isso que essa fração são ditas equivalentes. E mais na frente ele diz, ó, cuja soma desses termos, ou seja, de x e y, é igual a 120. Então eu quero essa fração x, y e tem essas duas informações. Ou seja, duas equações com duas incógnitas, né? Então eu posso isolar o y aqui na primeira e substituir na outra, né? Para obter os valores de x e de y. Ao fazer aqui o isolamento da variável y para ficar em função de x, eu vou ter x igual a 7 sobre 8. E o y que está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então 7 sobre 8 vezes y. E aí agora eu posso substituir esse valor aqui nessa equação, que eu vou ter 7 sobre 8 y mais y igual a 120. Vai ser necessário aqui tirar o MMC, né, para resolver essa questão. Então o MMC aqui é como se as outras frações aqui que subtende que tem 1. O MMC de 8 e 1 é 8, então eu vou colocar o 8, manter o 8. E fazer aquele joguinho, né? Dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 8 dividido por 8 é 1 vezes 7, 7y, né? 8 dividido por 1, 8 vezes y mais 8y, né? Porque aqui eu mantive o sinal que já tinha. Igual 8 dividido por 1, 8 vezes 120. Ao fazer o produto de 120 vezes 8, eu obtenho 960. E aí aqui eu posso cancelar esse 8 com 8, porque está dividindo em ambos os lados, então não altera a igualdade. E aí agora eu posso somar 7y com 8y, dá 15y, igual a 960. E agora eu posso isolar o y, então eu vou ter que 960. O 15 está multiplicando, ele vai passar agora dividindo. E aí ao efetuar essa divisão de 960 por 15, eu vou ter o valor de 64. Ou seja, eu acabo de descobrir o valor do denominador da fração que eu estou procurando, né? E para me descobrir o valor de x, então basta que eu substituir esse valor aqui em qualquer uma das expressões, né? Se eu substituir aqui nessa daqui, por exemplo, então eu vou ter que x mais y, que eu acabo de descobrir que é 64, igual a 120. E aí eu isolo o x, 120 é igual, o 64 está somando, aqui ele vai passar subtraindo. Então o x é igual a 120 menos 64. Que quando eu fizer essa subtração, eu vou obter o valor de 56. Então, ou seja, como a fração equivalente que eu queria era x sobre y, e eu acabei de obter tanto y como x, então eu vejo que se eu substituir, então na verdade a fração que nos favorece é 56 sobre 64. Porque de fato ela é equivalente a 7 oitavos, e ao somar os seus termos dá exatamente 120. Então aqui o gabarito dessa questão é o item C. Então pessoal, agora está chegando na última questão dessa lista. Essa é uma questão de função de segundo grau, que diz o seguinte: determinar os valores de x para os quais a função do segundo grau f de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 10 assume valores positivos. Ou seja, o que é esse assume valores positivos, né? É quando você tem uma função de segundo grau, você tem duas possibilidades, né? Vou esboçar aqui. Ou você tem uma parábola com concavidade para cima, ou você tem uma parábola com concavidade para baixo. E o que são esses valores positivos? São exatamente os valores que estão acima do eixo x. Ou seja, nesse primeiro caso são esses valores, e no segundo caso são esses valores, né? Ou seja, o que é que eu percebo? Que no primeiro caso
esses valores vão ser positivos quando eles estão fora da raiz, e nesse segundo caso vai ser positivo quando esse x está entre as raízes, né? Então esse caso é quando A é maior que zero. Já esse caso é quando A menor que zero. Na nossa equação a gente vê que o coeficiente A que determina a concavidade de ser para cima ou para baixo é 1. Ou seja, é um número positivo, né, maior que zero. Então ele vai se enquadrar nesse caso aqui para a gente. Ó. Então é esse o caso que nos interessa. Então os valores que vão ser positivos vão ser exatamente os valores que estão fora das raízes, né? Então eu preciso determinar quem são as raízes dessa equação para saber para que valores vai ser positivo, né? Então a gente resolve usando Bhaskara, né? Fazendo o cálculo do discriminante, delta, é igual a b ao quadrado menos 4ac. Vamos especificar aqui quem é A, quem é B e quem é C. Nosso A é 1, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. O nosso B é menos 3, que é o coeficiente que acompanha somente o x. E o C, que é o nosso termo dependente, é menos 10. Então nosso delta é b ao quadrado menos 4ac. Eu vou fazer essa substituição aqui. Vou obter que b ao quadrado é menos 3 ao quadrado, que dá 9, menos 4, vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 10. E aí eu vou ter delta igual a 9. Nesse produto aqui eu tenho menos com menos, vai ficar mais. 4 vezes 1, 4 vezes 10 dá 40. E aí eu preciso fazer essa soma de 9 mais 40, que dá 49. Ou seja, nosso delta, 49. Agora vamos partir para o cálculo para encontrar as raízes, né? X, que é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então o nosso x1 eu vou usar o sinal de positivo e a nossa raiz segunda eu vou usar o sinal negativo. Então x1 é menos b, que é menos 3, então vai ficar somente 3, mais raiz de delta. O nosso delta é 49, portanto a raiz de 49 é 7. Sobre 2a, 2 vezes 1, né? Então basta colocar o 2. Então nosso x1 é igual a 3 mais 10, perdão, 3 mais 7, que vai dar 10, né? Dividido por 2, e aí a gente obtém 5. A nossa segunda raiz, em vez de mais, eu vou repetir o mesmo valor, só que agora com menos, né? 3 menos 7 sobre 2. Então 3 menos 7 é menos 4, dividido por 2, então menos 2. Então como eu havia comentado, né? Os valores vão ser positivos, vão assumir valores positivos nessa função quando eles estiverem fora das raízes, né? Então, a primeira raiz no nosso caso, aqui está um desenho mais grosseiro, mas seria mais ou menos isso, menos 2 aqui e 5 aqui, são as nossas raízes do nosso polinômio. E como o nosso coeficiente A é 1, que é maior que 0, então a parábola está voltada com a concavidade voltada para cima, então vai ser mais ou menos uma situação dessa. E os valores positivos para essa função vão ser exatamente esses valores. Ou seja, quando x é menor que menos 2 e quando x é maior do que 5. Ou seja, né, em uma dessas, tanto faz ser menor que menos 2 como maior que 5, então vai satisfazer o nosso problema de assumir valores positivos, né? Então se a gente for procurar aqui um item que condiz com isso, é o item D, que é o gabarito dessa questão. Que é exatamente quando x é menor que menos 2 ou quando x é maior que 5. Então pessoal, para essa lista era isso, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Até a próxima.